Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 10, e o nosso tema é o poder e os reinos deste mundo. Irmãos, nós vamos ver nessa lição que o diabo, que ninguém tem mais poder que Deus, irmãos. O mundo está do jeito que está, porque o homem pecou e Deus está permitindo que seja assim por causa do pecado do homem. Mas quem manda aqui, quem manda em tudo isso aqui, quem manda em todas essas coisas aqui é o próprio Deus. O diabo, claro, o diabo ele vai até onde Deus permite que ele vá. No nosso texto do dia que está em João capítulo 19, versículo 11, diz assim: Respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima não fosse dado. Então Jesus está dizendo a Pilatos, olha, se Deus não permitisse que você tivesse esse poder sobre mim, você não o teria. Você só tem porque Deus está permitindo que você tenha. E aqui na nossa síntese, um dia os poderosos deste mundo terão de se dobrar diante de quem tem verdadeiramente todo o poder, o Senhor, o Todo-Poderoso. Então todo mundo vai ver. Hoje Deus não se manifesta. Mas por que Deus não se manifesta desse jeito agora? Porque Deus está dando chance para este mundo. Ele enviou o seu Filho unigênito para quê? Para que o povo pudesse reconhecer a soberania de Deus nessa terra. Só que mesmo assim o homem ele não consegue entender que Deus é poderoso, que Deus é Deus. Até agora, até hoje, nesses últimos anos, nós vemos que a questão do ateísmo aqui, neste mundo, tem crescido muito. E nós vemos que algumas coisas estão acontecendo. As pessoas estão distantes de Deus. Países que outrora eram protestantes, hoje defendem a questão do ateísmo aberto, do ateísmo mesmo, não somente do ateísmo aberto, mas do ateísmo, como Richard Dawkins, na Inglaterra, nós vemos que ele defende, dizem que alguns ônibus vêm com outdoor, nós não precisamos de Deus, alguns dizeres assim. Então, nós vemos que o homem quer fugir desse Deus, o homem quer fugir de Deus, mas Deus enviou o seu Filho unigênito para quê? Para atrair o homem à sua presença. No texto bíblico de João, capítulo 19, versículo 1 a 11, diz assim: de Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. Primeiro de Pilatos açoitou Jesus, fez tudo aquilo porque Pilatos ele não tinha nada a ver, ele queria soltar, ele não tinha nada a ver com aquilo. Como que ele disse, é coisa de vocês aí, não me intrometa, eu não quero ter partido nenhum nisso. Por quê? Porque o que mais o governante, no caso ali, do romano, ele não queria que tivesse um tumulto. E Jesus, sendo um líder religioso que era, Pilatos, claro, deve ter ficado temeroso que pudesse haver um tumulto. Mas quando ele viu que não tinha saída, ele vou açoitar Jesus um pouquinho, eles vão ficar felizes, depois eu solto. Mas quando ele viu que o negócio era mais sério, ele começou a ter um cuidado maior. E aí ele foi querer dar uma autoridade, Jesus responde para ele conforme deveria fazer: olha, você não tem nenhum poder sobre mim, e eu só estou aqui. Não é por eles que eles me entregaram, é porque Deus está permitindo e eu escolhi estar aqui. Então Jesus escolheu ali estar com Pilatos. E aqui na nossa introdução diz assim: poder é um assunto que suscita muitos questionamentos e poucas respostas. Alguns o defendem como um bem a ser preservado para a justiça e outros como um mal necessário e inevitável. Infelizmente, irmãos, muitos têm usado o poder não para o bem, na maioria das vezes é para o mal, é para seu próprio ego, é para satisfazer os seus desejos, é para mostrar que manda, é para isso, é para muita coisa. Tem muita gente que não quer nem saber, que tem tanto dinheiro que não, agora o dinheiro para mim é suficiente, agora eu quero ter poder, manipular as pessoas, várias coisas nesse aspecto. Mas ninguém tem poder maior do que Deus. Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Mesmo que às vezes a gente pense que Deus aqui não está entrando com providência nessa terra conforme nós gostaríamos que fizesse, porque ainda não chegou o tempo. Não chegou o tempo de todos esses líderes terríveis se dobrarem diante de Deus. E outros que já passaram se dobrar diante do Salvador. Muitos acham que mandam no mundo, muitos acham que mandam nas pessoas. Como eu estava até assistindo um documentário sobre a Coreia do Norte, onde por 3 gerações já, a geração Kim, acha que o país é deles e o povo está sofrendo, o povo está morrendo de fome e ele quer vender uma propaganda que não existe.
Porque quem não aceita o regime vive na miséria, morre, e é assim que funciona. Na época de Stalin, também ele quis impor a sua ditadura, quis impor a sua autoridade, o seu poder. Muitas pessoas morreram ali na Rússia. Então nós vemos, meus irmãos, que esses poderes é para quê? Para destruir o povo. E às vezes as pessoas acham que se aliando a esses poderes vão ser beneficiadas, como o mundo acha que se aliando ao poder do mundo, sendo conivente com as coisas do mundo, vai ter uma certa tranquilidade. E não é isso. O que acontece é que a pessoa fica refém ao poder que o mundo. A pessoa fala, mas não existe ditadura, que ditadura, que ditadura. Irmãos, se a gente fosse colocar um mundo, o que o mundo é? O mundo dita aquilo que o povo veste, aquilo que o povo assiste, aquilo que o povo faz, que carro que carro que nós temos que comprar, que roupa que nós temos que comprar, que tipo de celular nós temos que comprar. Isso, meus irmãos, é o quê? É nós nos aliando a isso. Infelizmente, irmão, mas você está sendo exagerado. Não, é a realidade, irmãos. Então o poder aqui que nós falamos é o poder que aqui no tópico 1 vai dizer o poder que impera no mundo. Parte 1. O poder impera no romano no primeiro século. Eles tinham muito poder. Eles eram donos, eles conquistaram muitas terras do Império Romano. E eles expandiram muito. Então quem mandava era eles. Eles que ditavam, mas eles não entravam em questões ali da região como questão de religião. Eles foram inteligentes, não entraram em questão de religião porque diverge muito acerca das opiniões do povo. O que ele fez? Deixa eles servir na religião, só que vão ter que pagar tributo, só que eles vão ter que pagar para poder continuar. Então foi um poder inteligente que eles tiveram. O modo de dominação imposta pelo Império Romano afetou profundamente a vida dos judeus. A opressão imperial era sustentada por meio da força de legiões de soldados. A Palestina já havia tido experiências de opressões imperialistas antes dos romanos por meio de extorsão, excedentes agrícolas e escravização. De que forma que eles estornavam aqui o povo? Colocavam o seu poder em prática. Impostos, colocando impostos muito grandes para que o povo pudesse pagar. Tá muito quente, irmãos. Tá muito, muito quente aqui onde eu tô. Então por isso agora eu tô me refrescando um pouquinho de água até o botão da camisa aberta. Mas vamos lá. Colocando impostos pesados. Por isso que nós vemos que alguns judeus eram hostilizados pelo seu próprio povo. Por quê? Porque eles se aliavam aos romanos e cobravam um pouquinho a mais para tirar a sua parte. Então isso que os romanos tinham era esse poder. Então todos, claro, uma força militar como os romanos, bem treinada, quem vai se levantar contra? Sem contar que o Império Romano foi o império que mais durou 500 anos. Então nós vemos que não foi qualquer coisa, que não foi qualquer força. Então aqui eles tinham esse temor. Então o Império Romano ele dominou o mundo, não tinha a dizer o que era, eles dominavam mesmo. E aqui na parte 2, o poder dos reinos do mundo e a glória deles na tentação de Jesus. Quando o inimigo coloca Jesus no pináculo do templo, olha, todo esse reino eu vou te dar se você prostrado você me adorar. Porque tudo isso foi me dado é meu. Claro, Deus permitiu que ele introduzisse pecaminosidade no meio do povo. Claro, Deus permitiu, isso é permissão de Deus. Mas ele não é o dono disso, ele permitiu, Deus permitiu que ele colocasse, que ele fizesse esses usos da pecaminosidade e introduzisse no meio do ser humano. Então esse é o poder que ele daria. Olha, você pode usufruir de tudo isso daí, isso traz bem, isso traz benefício para o corpo, traz uma certa alegria, mas é uma coisa passageira. Claro que ele não disse isso para Jesus, ele falou, tudo isso foi me dado aí. Claro, de uma certa forma que nós fomos ver, o domínio, claro, foi dado a ele. Ele foi dado a ele, mas com muito, muito limite. Ele só vai aonde Deus permite que ele vá. E de uma certa forma, como Deus dá essa liberdade para ele, ele falou, tudo isso aqui é meu, se você se prostrar aqui e me adorar. Por quê? Porque Jesus estava fragilizado naquele momento. Jesus ali era um homem, claro, Jesus era Deus, mas ali era Jesus homem. Claro, o homem, meus irmãos, ele tem ambições, ele tem desejos, ele tem vontades. Então nós vemos que aqui, o que acontece? Jesus, o inimigo fez uma oferta para ele no último momento, depois que Jesus passou por o que passou, estava ali 40 dias já no deserto ali, fazendo jejum, e o diabo ali, quando Jesus estava já para entregar o jejum, o inimigo aparece para fazer a sua oferta. Claro, Jesus não aceitou.
A força manipuladora do poder. Talvez essa seja uma das mais perigosas tentações quando você pensa que está fazendo um bem e na realidade está sendo usado para fazer o mal a você e as pessoas que poderão se beneficiar com a sua ação. Infelizmente, irmãos, esses homens que têm o poder, que detêm o poder, eles pensam que estão fazendo benefício para o povo. Eles estão achando que que o povo está tendo algum benefício, como o Maduro na Venezuela. Ele acha que o povo é feliz. Irmãos, isso é uma insanidade. Um homem pensar uma coisa dessa é insanidade. Como o Bashar al-Assad na Síria, que já tem uma guerra que já se arrasta já por 5 anos, uma guerra civil. Isso é uma insanidade, irmãos. Lutar, você matar o seu próprio povo, você matar o seu próprio povo de fome, como acontece no Brasil. O que acontece no nosso Brasil? Essa impunidade, a força manipuladora do poder. Os governantes acham que o pouco que eles fazem é muito, né? Então o povo morre, né? As filas dos hospitais, morrem pelos assaltos, morrem por várias situações. O povo acaba o quê? Morrendo, porque os governantes acham que está fazendo bem, que nossa, eu estou fazendo alguma coisa, não está fazendo nada, né? Porque eles podem fazer muito mais do que aquilo que eles estão fazendo. Mas aqui nós vemos o quê? O poder ele manipula tanto a pessoa como ele quer manipular os outros. Porque o que acontece? O povo recebe uma migalha e o governo não dá nada. Mas quando recebe uma migalha, nossa, eu recebi tanta coisa. Na verdade não, irmãos. É o direito que a pessoa tem. Então aqui, o poder ele pode ser beneficiador, né? Como na Palestina, tinha muitos que gostavam do governo dos romanos, né? Nossa, eu estou me beneficiando com esse governo. Mas a maioria ali, nossa, a gente tinha o reino de Davi, que era um reino onde nós éramos uma supremacia, e agora nós estamos sendo dominados, né? Então vemos que tudo isso é o poder. O poder manipula as pessoas. Quer ver uma coisa, meus irmãos? O ditado diz: quer conhecer alguém? Dê poder para ela, que verdadeiramente você vai reconhecer quem é aquela pessoa. Na parte 2 aqui, no tópico 2, Deus está acima de todo e qualquer poder. O poder de Pôncio Pilatos, que Jesus foi entregue para ser julgado. Irmãos, quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos para Jesus, ele não era ninguém. Mas quem permitiu que ele estivesse ali foi Deus. Ele falou: olha, se Deus não tivesse permitido que eu não estivesse aqui, eu não estaria. Porque eu podia mandar anjos para vir aqui acabar com tudo, né? Como quem diz o outro, né? Mas Jesus ele não faz isso. Claro, eu não disse isso para Pôncio Pilatos. Mas Jesus ele é o poder, ele tem todo o poder. Mas aquilo que aconteceu com Jesus era para acontecer porque estava escrito. E o sacrifício só seria aceito mediante essas condições. Às vezes a gente acha: por que Jesus não fez isso? Por que Jesus não fez aquilo? Não, porque aquelas seriam as condições que o sacrifício seria aceito. A relação de Pilatos com os judeus pode ser vista no texto de Lucas 13:1. O Sinédrio, antes do domínio romano, tinha o poder de infligir sentença de morte, mas na época de Jesus, essa sentença tinha que ser sancionada pelos romanos. Então, o Sinédrio, por isso que os fariseus diziam: a gente não pode matar. Porque agora eles queriam ser amigos dos romanos. Por enquanto, não. Agora, para matar Jesus, queria se reunir os romanos para matar Jesus, para ele ficar livre daquele sangue. Porque eles não podiam matar ninguém. Então o que ele vai? Joga isso para os romanos. Mas quem matou Jesus foram os judeus que entregaram Jesus, os judeus que mataram Jesus. Claro, meus irmãos, foram olhar friamente, Jesus ele se entregou, ninguém matou Jesus, ele se deu por nós. Parte 2, o poder político e religioso opositor a Jesus. Jesus tinha muita oposição, principalmente dos fariseus. Aqui, João utiliza o termo judeus de forma diferenciada dos demais evangelistas, quando utilizado com a conotação adversativa. Jesus ele tinha muita gente, ou muitos daqueles, principalmente líderes religiosos, que estavam avessos à sua doutrina, por causa de inveja, porque Jesus estava realmente fazendo um grande trabalho, Jesus estava fazendo uma grande obra. O que esses homens queriam? Peraí, você está se destacando demais, vamos brecar ele. E começaram a articular, fazer o quê? Entregar Jesus. Então nós vemos que o poder político que foi opositor a Jesus foi esse. Jesus no começo teve o ano da popularidade, o ano do começo do seu ministério, depois o ano da popularidade, e depois o ano que Jesus começou a pregar e teve que ter mais cautela para se deslocar para certos lugares. Aqui na parte 3, o contraste entre a realeza de Jesus e o poder imperial. O texto joanino destaca o contraste entre a realeza de Jesus
e o modo de vida do poder imperial, privilégios, hierarquias, dominação e hipocrisia, entre outros. Os representantes do poder imperial vão sendo gradativamente desmascarados. Infelizmente, irmãos, esses poderes imperiais têm se arrastado dentro das igrejas. Essa é a nossa realidade, né? Os poderes imperiais, as dinastias, quase uma monarquia. O pai que passa a coroa para o filho, e o filho às vezes não tem condições nenhuma de assumir absolutamente nada. Então ele passa para o filho porque tem que ficar na mão da família, tem que ficar o poder tem que ficar no brasão, a família tem que ter aquele brasão. O brasão da família é aquele poder, é uma dinastia. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui há um contraste. Jesus ele se desfaz desse poder e se faz homem, e se faz humilde, e se encarna num bebê, né? Para quê? Para morrer por nós. Então veja que hoje as pessoas têm uma mentalidade diferente daquilo que Jesus fez. Jesus se fez servo das pessoas, não Senhor. Jesus, é claro, ele é o nosso Senhor, mas ele se fez servo, ele lavou os pés dos discípulos. Hoje nós vemos que líder que faz isso. Não estou dizendo que o líder tem que pegar uma bacia e lavar os pés dos discípulos. Que líder? O líder hoje, ele quer que sirva cafezinho para ele no gabinete dele, quer que o diácono sirva o cafezinho no gabinete dele, irmãos. Isso é a coisa mais repugnante possível. Claro que se for um favor, mas é como se fosse um garçom, como se fosse usa os obreiros da igreja como se fosse serviçal dele e de sua família. Isso é totalmente errado. Então nós vemos que eu até estou abrangendo um pouquinho esse tópico aqui, porque às vezes a gente fica indignado mesmo com o que se faz, acha que tem um poder dentro da igreja e acha que o poder dele é para sempre e eternamente. E não é, meus irmãos. Jesus vai voltar. Isso eu estou colocando poderes pequenos dentro da igreja. Às vezes um ministério, às vezes, no caso, um setor. Então, meus irmãos, tem muitos fatores que abrangem essa nossa realidade. Às vezes a gente fala do poder no mundo, poder de ditaduras, como eu citei a Coreia do Norte, como algumas situações que nós já vimos nesse mundo, mas às vezes a gente está lidando com isso dentro da igreja mesmo. Às vezes não, nós estamos lidando com isso dentro da igreja. Parte 4. Pilatos fica inseguro diante da afirmação da divindade de Jesus. Então ele fica preocupado. Poxa, quem será que é esse homem aí, né? Será quem ele é? Ainda mais quando a sua mulher fala para ele, olha, não se intromete nas questões desse não, hein? E ele mesmo assim, vendo que não tinha como voltar atrás, com medo de uma rebelião, ele diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou lavar minhas mãos e que aconteça o que eles acharem melhor. Então, quem matou, no caso Jesus, ele foi morto por um costume romano de martírio, de morte, e nós vemos que o poder de Jesus, meus irmãos, é lindo, maravilhoso e grandioso. Porque Jesus ele usa seu poder para quê? Para salvar o mundo, não para se beneficiar. Jesus usa o poder que ele tem para beneficiar a humanidade, não para beneficiar. Porque, meus irmãos, se ele fosse para se beneficiar, ele nem tinha vindo morrer neste mundo. Mas o seu poder é supremo. E naquele grande dia, todos esses líderes autoritários, terríveis, tanto ditadores da humanidade aí, que fizeram grandes coisas no sentido de coisas terríveis, quanto dentro da igreja, meus irmãos, vão se ver com Deus. Nossa conclusão, nesta lição, aprendemos que o poder exercido pelo Império Romano continua sendo o modelo que opera no mundo, que jaz no maligno. Aprendemos que todo o poder emana de Deus e que ele está acima de tudo e de todos. Todo o poder é de Deus. Se está o Congresso do jeito que está, se está fulano de tal do jeito que está, se Hitler passou por este mundo, se Stalin, Mao Tse Tung, e agora nós estamos vendo esse ditador terrível da Coreia do Norte, que muita gente tem sido morta lá, algumas guerras civis na África que quase ninguém fala, mas tem muitas questões dessa na África. Então, meus irmãos, acha que tem um poder que é dono das pessoas, mas ninguém é dono de ninguém. Nós temos um dono, aquele que morreu por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou com preço de sangue os nossos pecados. Amém? Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar e que Deus te abençoe. Fique na paz.